Atos capítulo 2, versículo 1, eu sei que o teatro já foi lido e eu quero relembrar com você, apenas por uma função didática da palavra. Versículo 1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa, a qual estavam assentados. Viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, alamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: o que significa isso? Pai, essa é a tua palavra. Nós abrimos o nosso coração e o nosso entendimento para receber. Nós cremos que estamos diante de uma festa que nos é profética. Nós queremos trazer à existência a realidade do sobrenatural para a nossa realidade natural. Nós queremos viver naturalmente o sobrenatural dos céus na terra. Queremos, ó Deus, que isso comece na nossa vida, hoje. Alcance a nossa família e todos aqueles que nos cercam. Pai, o poder do Teu Espírito vai invadir a terra. Eu creio que nós estamos diante da nova geração que falará em novas línguas, e essas línguas serão alcançadas aos ouvidos daqueles que carecem e necessitam da palavra de salvação, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Bem, nós sabemos que Pentecoste são considerada a festa das colheitas, ou das semanas porque eram 7 semanas depois da Páscoa. A festa começava no domingo da primícia, que foi o domingo da ressurreição. 49 dias davam as 7 semanas, então 50 dias, que foi um dia depois do 49, veio o Pentecoste sobre aqueles discípulos que estavam unidos no mesmo propósito. É interessante, não faz parte da palavra, mas eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade. Muitos pensam: puxa, eu posso servir a Deus na minha casa, e de fato pode. Eu posso servir a Deus no conforto do meu lar. Você pode. Eu posso servir a Deus em qualquer lugar. Você pode, mas avivamento só vai ter quando você estiver como igreja reunida. Você pode servir a Deus e deve servir na tua casa. Você pode servir a Deus e deve servir no seu trabalho. Mas avivamento é quando nós estamos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Olha para o seu irmão e pergunte aí: você está no mesmo propósito que eu? Fala para ele: não basta estar no mesmo livro, tem que estar na mesma página hoje. Amém? Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Queridos, nós estamos vivendo uma realidade de Pentecoste, e Pentecoste fala sobre colheita.
é uma festa onde as pessoas celebravam as suas colheitas. Não apenas celebravam, mas compartilhavam da colheita uns dos outros. Era um ajuntamento, sabe, eu me reuniria com a minha comunidade na minha terra para colher a minha colheita, e na próxima semana na colheita do meu irmão, e na outra do outro, e assim, em cada processo de colheita, iríamos celebrando aquilo que Deus estava fazendo uns na vida dos outros. É por isso que em Atos a Bíblia diz que eles partiram o pão, ou partiam o pão nas casas, celebrando a colheita. Então, quando você entende o princípio de Pentecoste, não é apenas o que Deus vai fazer na tua vida, mas é aquilo que Deus vai fazer na vida da pessoa que está do seu lado. Eu não sei se você entende isso, mas eu gostaria de estar sentado do lado de alguém que celebraria a minha colheita. Olha para o seu irmão e fala assim: eu vou celebrar a sua colheita como eu celebro a minha. Tem alguém aqui entendendo isso? Queridos, nós seremos uma igreja de Pentecoste. Uma igreja de Pentecoste é uma igreja que celebra a conquista que Deus está te entregando, mas também celebra a conquista que Deus está dando para o teu irmão. Quando a pessoa do teu lado for abençoada, você vai celebrar como se fosse sua. Isso é Pentecoste, isso é estar na mesma frequência, isso é ter a mesma linguagem, isso é ter o mesmo propósito. Você não vai ficar emburrado, você não vai ficar com ciúme, você não vai ficar com inveja, porque em Pentecoste a colheita do teu irmão também é sua. Amém. Glória a Deus. Agora, a colheita é precedida pela obediência. Primeiro ponto que eu gostaria que você guardasse no teu coração é: para que haja uma colheita na minha vida, eu preciso obedecer. Para que houvesse o Pentecoste, que é a colheita, na vida da igreja, precisou haver obediência. Jesus aparece no último momento, onde ele estava ascendendo aos céus, em Atos capítulo 1. No versículo 5 e 6 ele diz assim: olha, fiquem aqui, até que você receba. Olha o que a Bíblia diz, vamos lá, versículo 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comiam com ele, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual lhe falei. Pois João vos batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém? O que é necessário para que haja uma colheita? Obediência. Paulo relata que mais de 500 pessoas viram Jesus subindo ao céu, mas apenas 120 foram batizadas no dia de Pentecostes. Por quê? Porque 380 desistiram, não obedeceram. Tem gente que viu milagre, tem gente que viu promessa, mas não usufrui da promessa, porque está fora do lugar da obediência. Deus não tem algo especial para a pessoa que está do seu lado e não tem para você, ou não pensou em você. Deus tem promessa para todos aqueles que estiverem dispostos a obedecer. Deus vai cumprir uma colheita na tua vida. O que precisa, pastor? Obediência. Olha, eu quero fazer alguns paralelos de Pentecoste com os patriarcas da fé, ou com aqueles heróis da fé. Porque a Bíblia, no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, ela é uma sombra daquilo que iria acontecer. Em Gênesis, no capítulo 26, a terra estava passando por uma escassez, por uma crise. Poderia ser uma crise climática, ou poderia ser uma crise governamental. O interessante é porque todo mundo corria para o Egito na época, porque o Egito era o celeiro do mundo. O Egito era um país que era regado por um grande rio,
E toda a terra regada era uma terra que estava indiferente às intempéries ou às situações climáticas. A questão é que quando todo mundo fazia um caminho para o Egito, Deus aparece para Isaac e diz assim: fica aqui. Era tudo contrário aos indicadores econômicos. Era tudo contrário àquilo que o noticiário da época falava. Era tudo contrário àquilo que os especialistas diziam. Olha, você precisa descer para o Egito. Olha, você precisa fazer essa rota para você não morrer de fome, para você não perder. Deus aparece para ele e diz: fica aqui, planta aqui, eu vou te abençoar aqui. O lugar da tua colheita não é onde os especialistas dizem. O lugar da tua colheita não é onde os indicadores econômicos apontam. O lugar da tua colheita não é onde a moda econômica está caminhando. O lugar da tua colheita é onde Deus está te direcionando. Pode ser contraditório, pode não ter sentido, mas se você obedecer a Deus, você terá uma colheita como Isaac. Você vai colher no mesmo ano a 100 por 1, porque não foi o ano seguinte, porque Deus tem uma colheita para você esse ano. No ano que vem vai ter uma próxima colheita, no outro ano vai ter uma outra colheita. A cada ano você vai desfrutar do seu Pentecoste. Quem crê nisso, pelo amor de Deus, se expresse na medida da tua fé. Isaac colheu a 100 por 1. Eu quero que você profetiza para umas 3 pessoas aí. Você vai colher esse ano a 100 por 1. Não, agora vamos fazer uma profecia mais intencional agora. Quem está comigo aí? Olha para o seu irmão e fala assim: Deus vai prosperar o seu dízimo. Deus vai multiplicar o seu dízimo esse ano. Por quê? Porque dízimo é obediência. E Deus multiplica aquilo que você obedece. Se não está dizimando, irmão, não tem. Nós seremos uma igreja 100% dizimista. Amém? Quem recebe isso daí? Agora, antes de Pentecoste era a Páscoa. A Páscoa era a libertação. Houve a libertação, Jesus trouxe a libertação na cruz, amém? Agora, por que isso era tão importante? Porque Pentecoste fala de colheita, e colheita era algo que eles já estavam acostumados. Trabalhavam no Egito como escravo, colhendo. Mas havia uma diferença em trabalhar numa colheita e trabalhar para a sua colheita. Tem muita gente trabalhando em colheita que não é dele. Não usufrui, não toma posse. Por quê? Porque tem uma mentalidade escravizada. Mas em Pentecoste, você entende que existe uma colheita de Deus para você. Quem entende isso daqui? Deus tem uma colheita. Quantas semanas era a festa de Pentecoste? Quantas? Você está pronto para receber aí? Nas próximas 7 semanas você vai ver algo extraordinário acontecendo na tua vida financeira. Tem gente que vai contar milagres extravagantes que Deus vai fazer na tua vida. Tem gente que tem algo para receber que estava travado. Eu quero declarar na tua vida que em Pentecoste o Senhor está destravando toda a colheita sobre você. Quem crê nisso recebe, diga amém. Tem gente que estava esperando uma oportunidade para empreender, para fazer algo diferente. Eu quero declarar que em 7 semanas, Deus precisa de muito, não, Deus precisa
de tempo, não. Deus não está restrito ao tempo. Deus pode fazer em 7 semanas o que não aconteceu em 7 anos na tua vida. Haverá uma remissão de tempo na tua vida, que você terá uma colheita extravagante. Quem crê, recebe, pelo amor de Deus. Diga amém! Aleluia! Mas então nós chegamos em Pentecoste, e Pentecoste é marcado por 3 fatores muito importantes: vento, fogo e colheita. Diga comigo: vento, fogo e colheita. Olha, como é precioso olhar para a palavra de Deus e ver os sinais de Deus. Porque a Bíblia diz, aqui no livro de Atos, que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, um vento forte. Amém? Vento é uma manifestação do Espírito. O soprar, que eu imagino que essas 120 pessoas começaram a ouvir, é o significado de vento, que é ruá. E é até interessante, porque quando você começa a lembrar do som do vento, parece que ele está soprando. E essa palavra ruá significa espírito. A Bíblia narra em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, no meio do caos, onde não havia possibilidade. O Espírito soprava. Enquanto o Espírito soprou, gerou o ambiente para o agir de Deus. Eu quero te lembrar nessa noite que o Espírito de Deus não se intimida com o caos da tua vida, com as impossibilidades que você tem, com as imperfeições que você tem. O Espírito de Deus, ele trabalha na nossa imperfeição. O Espírito de Deus trabalha na nossa deficiência. O Espírito de Deus trabalha na nossa incapacidade. O Espírito trabalha naquilo que não existe em nós, para que possa ser gerado em nós aquilo que é a palavra de Deus. Deus não se intimida com aquilo que não existe na tua vida, porque o Espírito está gerando o ambiente para que o agir de Deus se consolide na tua vida. Talvez você olhe para você e diga: pastor, não há possibilidade humana para mim, mas o Espírito de Deus está soprando em você hoje, e há uma realidade diferente sendo gerada na tua vida. Eu não sei se você está entendendo, mas o Espírito de Deus está soprando na tua família hoje. O Espírito de Deus está soprando no seu trabalho, na tua empresa hoje. O Espírito de Deus está soprando na tua vida, trazendo a realidade do céu para você. Deus está soprando com o Espírito da vida, e hoje você verá a impossibilidade acontecer. Se você crer nisso, pelo amor de Deus, diga amém. Tem muita gente que diz: pastor, eu preciso deixar tanta coisa, eu preciso deixar tanta... Você não vai conseguir sem o Espírito de Deus. Ai, minha casa, o senhor não sabe como que é a minha casa. Pode estar sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus vai soprar nela hoje. Meu casamento, pastor, não tem forma. O Espírito vai soprar nele hoje. Quem está entendendo isso daqui? Pastor, a minha saúde
está sem forma, eu tô só um caco. O Espírito de Deus vai soprar. E se o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus soprar na tua vida, se prepara para o milagre acontecer, se prepara para o sobrenatural acontecer na tua vida. Então, se você tiver o entendimento, você vai começar no teu lugar a declarar: Espírito, sopra na minha vida, Espírito, sopra na minha casa, Espírito, sopra na minha célula, Espírito, sopra na minha vida financeira, Espírito, sopra na minha saúde, no meu corpo, Espírito, sopra na minha alma, Espírito, sopra em mim. Não tinha nada e o Espírito estava criando ambiência. Sabe, Deus fez todas as coisas. Você conhece a história, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, Deus decide fazer o homem. E o homem estava bonitinho. Tinha cabeça, tinha olho, tinha boca, mas não falava. Tinha mãos, mas não tocava em nada. Tinha pés, mas não andava. Tinha nariz, mas não cheirava. Tinha coração, mas não sentia. O que estava faltando? O sopro. Talvez você olhe para você e fale assim: o que falta na minha vida para dar certo? O ruá de Deus. Só o que está faltando na minha célula para ela dar certo? Sabe por que a igreja? A igreja, ela pode ser organizada, ela pode ser boa, ela pode ser atraente, mas se não tiver o Espírito, ela não tem vida. A gente pode fazer o melhor teatro, ter a melhor iluminação, o melhor telão, pode ter a melhor estrutura, o melhor ar-condicionado, a gente pode ter a melhor cadeira, mas se não tiver o Espírito de Deus, não tem vida. A igreja que foi gerada na cruz estava pronta, mas ainda não tinha o sopro. Era como Adão, pronto, sem o fôlego da vida. Mas na hora que o Espírito vem em Pentecoste, ele sopra na igreja a vida que ela precisava. E a partir do sopro do Espírito em Pentecoste, essa igreja passou a ser pujante, essa igreja passou a ser poderosa. A igreja só é poderosa com o Espírito Santo. Igreja, nós podemos ter Bíblia, só que a Bíblia sem o poder do Espírito é conhecimento, mas a Bíblia com o Espírito é poder de Deus para transformar a realidade das pessoas. Você pode conhecer versículo na tua vida. Quantos ateus conhecem versículos? Quantas pessoas incrédulas conhecem versículos? Mas isso não faz sentido para elas. Por quê? Porque falta o Espírito Santo de Deus. Aquele eunuco estava caminhando, lendo Isaías e não entendia. Até que Filipe aparece do lado e diz: você entende? Ele diz: não entendo. Então sobe aqui. Filipe começa a pregar. Mas não era o conhecimento de Filipe, era o Espírito que movia a vida de Filipe. E estava agora trabalhando na vida daquele eunuco. E sabe o que aconteceu? Aquele homem se arrependeu dos seus pecados. Toda vez que você se move pelo Espírito Santo, as pessoas são transformadas, as pessoas são libertas, as pessoas são impactadas pelo poder de Deus. Seu conhecimento não convence ninguém. A sua retórica não convence ninguém, mas o Espírito Santo. Segunda coisa que estava em Pentecostes, diga o fogo. Diga mais forte, o fogo. A Bíblia diz: e viram o que parecia línguas de fogo. E fogo é uma simbologia tão linda do Espírito Santo. E aí, Êxodo, no capítulo 3, versículo 2, Moisés vê um fogo que queimava numa sarça.
Só que o interessante, sabe o que era? Ela não se consumia. E o que isso é importante para mim? Porque, presta atenção, fogo natural precisa de matéria para combustão. Para ele existir, ele precisa de combustível. Seja madeira, seja o gás, seja o carvão, seja o gasolina, o que for. Fogo natural precisa de combustível. Mas por que a Bíblia diz que a sarça não se consumia? Porque o que estava na sarça não dependia da sarça. Ah, meu Deus do céu. O que estava em Pentecostes acontecendo não dependia das pessoas. Era um fogo autossuficiente. Você sabe o que é isso, querido? O que queima na tua vida não depende de você, depende apenas do Espírito Santo. Então, se o Espírito começar a flamejar na tua vida, isso não vai te consumir. Isso não vai, sabe, não depende. Ele é autossuficiente. Ele começa a queimar na tua vida, ele vai queimar no teu coração. Ah, meu Deus do céu! O fogo do Espírito de Pentecostes, ele tem suficiência para manter-se aceso na tua... Ah, Jesus amado, deixa o fogo de Deus entrar na tua vida, deixa o fogo ser consumido na tua vida, deixa o fogo entrar na tua casa. Ele não depende de circunstância. Diga: Espírito Santo, vem queimar na minha vida. Pastor, esse fogo, ele consome. Mas ele não consome você, ele consome aquilo que te impede, aquilo que é impuro na tua vida. Ele destrói. E comigo, o que ele vai fazer? Ele vai te aperfeiçoar. Então, quando nós clamamos como igreja, Senhor, vem queimar em mim, você se prepara também. Porque tem muita coisa que você está guardando na tua vida que vai deixar de existir. Você está preparado para isso? Então levanta a tua mão direita e diga: Senhor Jesus, que esse fogo, que o Espírito Santo venha queimar na minha vida. E tudo que é impuro, tudo que é impróprio, seja queimado, seja consumido, Senhor Jesus. E que eu seja aperfeiçoado pelo fogo do Espírito Santo. Dá um aplauso a Jesus aí, se você crê nisso. Agora, o fogo de Pentecostes e o fogo da sarça tem o mesmo propósito na Bíblia. Deus aparece numa sarça, num fogo, e diz para Moisés: Moisés, primeiro tira a sandália desses pés seus, porque o lugar que você está é santo. Isso mostra que Deus estava definindo uma nova caminhada para a vida de Moisés. Quem caminha pelo Espírito não caminha pela própria vontade, caminha pela vontade do Espírito Santo. Então nós precisamos estar dispostos a pisar no lugar santo. O que é o lugar santo? Não é uma geografia, é uma posição de obediência. Quem está entendendo isso daqui? E Deus disse para ele: Moisés, vai libertar o meu povo, você vai falar com o Faraó. Vai libertar o meu povo da escravidão. Quem sou eu, Senhor? Olha, diante do desafio de Deus, diante da visão, diante do fogo, Moisés olha para aquilo que era tido como título. Moisés foi doutrinado na escola de príncipes do Egito. Não foi na escola pública do Egito, não. Foi na escola de príncipe do Egito. Ele estava sendo preparado para ser um faraó. Se tinha alguém que Deus podia contar com a capacitação humana, era Moisés. Mas diante do desafio, ou diante daquilo que Moisés viu, ele falou assim: quem sou eu, Senhor, para ir lá falar com o Faraó?
Irmão, se Moisés não era capaz, imagina nós. É não é verdade? Mas no versículo 12, Deus diz para Moisés: eu estarei com você. Essa é a sua capacitação. Qual que é a capacitação da igreja do Senhor? Não é o que eu tenho de conhecimento, não é a minha experiência, não são as minhas habilidades. O que me capacita é Deus estar comigo. O que te capacita é Deus estar com você. Se você for no nome do Senhor, você vai fazer proezas, você vai fazer coisas extraordinárias. O fogo de Pentecostes, o que significa? Deus, o Senhor Jesus diz: vocês vão receber poder descendo do céu sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. Vocês serão aí em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você vai falar com os faraós de Jerusalém, você vai falar com os faraós de Samaria, você vai falar com o faraó de Goiânia, você vai falar com os faraós de Goiás, você vai falar com os faraós do Brasil, e vai trazer libertação para tua célula, vai trazer libertação para tua casa, vai trazer libertação para tua cidade, vai trazer libertação para o nosso estado, vai trazer libertação para a nação brasileira. Como que eu vou fazer? O Senhor vai com você. Olha para o seu irmão aí com uma palavra profética. Diga para ele assim: Deus vai te colocar para falar com o faraó. E o que vai te capacitar é o Espírito de Deus que vai com você. Agora olha para ele e diga assim: você vai liderar uma célula. Pergunte agora para ele: como? Deixa ele te responder. Se ele ainda não entendeu, você vai ministrar para a vida dele. Vai, fala para ele como que ele vai liderar uma célula. Mas eu não sei tanto assim, eu não tenho tanta habilidade. Deus está com você. Fala para umas 3 pessoas aí: Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. Por fim, vamos lá. O milagre da revelação. Qual que é? O milagre da revelação. Olha, onde há o Espírito de Deus tem um milagre acontecendo, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Há uma manifestação de milagre no tempo de Pentecostes, no momento do Pentecostes. E qual é o milagre? E isso me impressiona tanto. Qual que é o milagre que acontece? Versículo 5 diz assim, olha: havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Amém? Versículo 6: ouvindo-se este som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa. E o que deixou essa multidão perplexa? Pois cada um os ouvia. Diga comigo: os ouvia. Isso faz muita diferença. Porque não é assim, cada um ouvia. É cada um os ouvia. Ele está falando de quem? Dos 120. Amém? Estamos juntos até aqui? Não disse cada um ouvia na sua própria língua. Ele diz cada um os ouvia. Então, cada pessoa que estava ali de diferentes nações ouvia ou os ouvia na sua língua materna. O que significa isso? Deixa eu dar um exemplo contemporâneo para ficar mais fácil. Imagina que eu sou um espanhol e eu estou no dia de Pentecoste. Eu estou ouvindo quantas pessoas falam espanhol? 120. Aí tem um outro
outro alemão do meu lado. O que ele está ouvindo? 120 pessoas falando alemão. Aí tem um inglês agora. O que ele está ouvindo? 120 pessoas falando inglês. O milagre não estava em quem falava e quem ouvia. Deus abriu o entendimento das pessoas para ouvir a revelação daquilo que o Pentecoste estava produzindo, aquilo que havia acontecido em Babel, uma confusão que dispersou o mundo. Deus trouxe uma reconciliação através de Pentecoste, em que todas as línguas agora ouviam uma mesma palavra, a palavra da salvação, a palavra da redenção. O que significa isso, pastor? Você vai começar a falar e as pessoas vão entender o que você está falando. Vai fazer sentido a sua pregação para alguém. Aquilo que você liberar vai ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A tua família vai te entender. Os teus pais vão te entender. A tua esposa vai te entender. O teu esposo vai te entender. Ei, a tua vizinhança vai entender aquilo que você está falando. Quando você abrir a boca para falar, palavras de salvação. Você vai falar e a tua palavra vai fazer sentido para alguém. Você vai contar o seu testemunho e o seu testemunho vai fazer sentido para alguma pessoa. Olha para o seu irmão e fala assim: prega com o seu testemunho, porque o seu testemunho vai ser falado e as pessoas vão entender. Aquela multidão ficou impressionada. Mas Deus está liberando isso para nós hoje. Línguas repartidas como de fogo. O vento está modulando a tua vida e o fogo vai consumir aquilo que não presta, mas vai te aperfeiçoar. Quando você abrir a boca. Quando Isaías viu a glória de Deus, e ele viu a sua imperfeição, Deus não revelou a imperfeição para condená-lo. Deus revelou a imperfeição dele para transformá-lo. Você já percebeu que quando nós estamos diante da glória de Deus, a gente percebe o quanto a gente é miserável e carente da misericórdia? Pedro, quando viu o milagre da multiplicação, quando Jesus falou assim, lança do outro lado, Pedro lançou. E aí, quando ele puxa a rede, que aquilo era muito peixe, ele tinha tentado pescar a noite toda, não tinha feito sentido para ele. Aí você percebe que na palavra diz assim, ele se lançou aos pés de Jesus e disse, Senhor, para trás de mim, eu não sou digno de estar perto do Senhor. Para mim, para você que não é pescador, não faz sentido. Mas para Pedro fazia. Ele entendia que aquilo era impossível acontecer naquela hora, naquela situação, naquela conjuntura. Mas para Pedro fazia muito sentido. A palavra de Jesus fez sentido para Pedro. Pedro entendeu a sua realidade e se lançou nos pés do Senhor. E Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, eu vou transformar a tua realidade. Você que era um pescador desses peixes, eu vou fazer de você um pescador de vidas. Eu sei que um dia a palavra de Deus fez sentido para você, a ponto de você levantar a mão e falar, Senhor, eu não posso viver sem essa presença. Nada mais importa na minha vida. Senhor, nada mais importa. Fez sentido para você essa palavra de Deus? E o que a gente faz quando recebe uma palavra que faz sentido? Nós nos lançamos aos pés do Senhor. E quando nós nos lançamos em sujeição, em rendição, Ele transforma a nossa realidade. E agora a nossa vida começa a fazer sentido para outras pessoas e para outras pessoas. Nesse dia, Pedro, aquele pescador de peixe frustrado,
se levantou e liberou uma palavra. E a palavra de Pedro fez sentido para quase 3.000 pessoas. Eu não sei qual é o potencial da palavra de Deus que está na tua vida, mas independente se é para uma, se é para 10, se é para 5.000, a palavra que Deus colocou em você vai fazer sentido para alguém. E você não pode reter aquilo que Deus colocou no teu coração. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé e vai orando no Espírito. Você que ora no Espírito, vai orando no Espírito. Se você ainda não ora no Espírito, começa a falar com Deus. Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder, eu creio no teu batismo, eu quero ser batizado pelo teu Espírito. Para algumas pessoas essa palavra já está fazendo sentido aqui. Deixa o ruar de Deus soprar na tua vida nessa hora.